coisas nada inocentes em desenhos. Existem certos tipos de piadas que são recorrentes, principalmente aquelas famosas piadas nojentas, que são inclusive muito comuns em desenhos voltados para um público mais novo. As famosas piadas de peido e arroto. Apesar de ser nojento, à primeira vista parece ser inocente e que não tem nada demais. Mas e se eu te contar que muitas dessas piadas inocentes, grande parte das vezes, não são nem um pouco inocentes? Hi, I'm Peck e nesse vídeo eu vou falar sobre algumas dessas piadas. Eu confesso que é um pouco difícil catalogar e explicar o que é feito como piada mesmo e o que é feito com segundas intenções. Mas há um tempo atrás surgiu uma lista na internet de episódios das 3 Espiãs Demais que continha fetiche dos produtores e diretores nos episódios. Basicamente, a trama sempre colocava os personagens em alguma situação que envolvia algum tipo de fetiche. Só que isso não era muito explícito, como fetiche em roupas colegial, em roupa militar, em roupa de boneca, esse tipo de coisa. Claro que muita parte dessa lista é um pouco de exagero, tipo fetiche em lavagem cerebral ou amnésia. Eu acho que muita coisa é as pessoas vendo coisa onde não tem, mas não dá pra negar que alguns são meio suspeitos. Mas esse negócio de colocar coisas adultas em desenhos que não é nem um pouco adulto é algo que realmente acontece, principalmente fetiches. Fetiches são basicamente algumas taras bizarras que as pessoas têm. Por exemplo, recentemente viralizou lá no Twitter um dos atores da Turma da Mônica que tinha fetiche em comer cocô. O cara literalmente come merda porque ele gosta e tem uma tara nisso. E esse tipo de coisa acontece nos desenhos também. Tem muitas dessas coisas em desenhos animados que a gente simplesmente não percebe ou simplesmente passa batido. E um dos desenhos que mais tem isso é Drama Total. Drama Total sempre foi um desenho que, apesar de ser para um público mais jovem, ele tem muita coisa que na verdade não são nada inocentes. Mas um dos mais gritantes casos aconteceu no spin-off de Drama Total Kids Dramarama, que é um dos bagulhos mais grotescos e nojentos que eu já vi em toda a minha vida. No episódio 15 da segunda temporada, eu simplesmente detesto esse episódio. O episódio gira em torno basicamente de um duende que gosta de cheirar peidos. Cheirar peido dos kids da série. Dá pra ver claramente que a pessoa que escreveu esse episódio tinha claramente um prazer incontrolável por peidos. E é visível, já que o episódio inteiro gira em torno disso. É simplesmente nojento de assistir, e ainda mais tendo em mente de que é provavelmente alguma fixação bizarra da pessoa que escreveu o episódio. Isso torna tudo mais desconfortável o possível. E o pior é que se você for atrás do nome do cara que escreveu esse episódio, ele também participou de um desenho chamado The Day My Butt Went Psycho. Em português, O Dia que Minha Bunda Enlouqueceu. Então fica claro que o duende que cheira peido não é uma piadinha inocente, e sim uma tara bizarra dos escritores e da galera que aprovou esse episódio. E esse tipo de coisa é mais comum do que parece, e é meio difícil dizer o que é algo escrito por alguém com gostos peculiares ou apenas uma piadinha boba, mas uma maneira de identificar isso é a frequência de que isso acontece. Se tem um episódio todo que gira em torno de algo nojento, como peidos e arrotos, ou é algo muito recorrente nos episódios, quase certeza que é alguma fixação bizarra dos escritores por trás. Tipo The Loud House, que o escritor de The Loud House é alguém bem problemático. Eu já fiz um vídeo sobre isso, então vai lá ver depois. Mas com isso em mente, se a gente voltar, podemos perceber que tem muitos episódios de The Loud House que tem algo nojento acontecendo com frequência. Então pode ter certeza de que isso é algum fetiche bizarro de algum dos escritores ou do próprio criador. E tem muito desenho que tem esse tipo de coisa, que às vezes até passa batido, como no caso de um desenho interativo da Netflix chamado Battle Kitty. O desenho em si não tem nada demais, só que o desenho acabou viralizando lá fora, porque muitos pais perceberam que o desenho tem uma pira bizarra, com bundas. Existia um compilado no canal oficial da Netflix só com cena de bundas. O próprio criador do desenho chegou a dizer que as bundas são parte fundamentais do desenho e que há uma magia ali. Além de que, em uma das cenas, aparece um orc usando a fantasia de atos adultos, né? BDSM. Então, será que todas essas bundas aparecendo na tela é algo realmente bobo? Ou será que é uma espécie de gosto esquisito dos produtores da série?
Pra mim, pelo menos, é mais do que óbvio que é a segunda opção, já que não é muito normal isso. Além de não ser nem engraçado, é só claramente alguém com um gosto muito peculiar que resolveu pôr esse gosto estranho em um desenho pré-escolar. Esses gostos bizarros não acontecem só em desenhos, acontecem em alguns filmes e séries. Quentin Tarantino, por exemplo, tem uma paranoia e fixação por pés. O cara gosta muito de pés. Então, em muitos filmes, você pode ver cenas com zoom em pés e esse tipo de coisa. Mas apesar de eu achar meio esquisitinho, Quentin Tarantino não escreve nada voltado para um público mais novo. Então tá de boa. Mas uma outra pessoa que também gosta de pés é o Dan Schneider, criador de séries jovens, como iCarly, Brilliant Victorious, e outras 90% das séries famosas da Nickelodeon. E bom, existem vários takes em série deles onde podemos ver pés. Piadas com pés, zoom em pés, e tem tipo, muita mesmo. Uma das logos que ele desenhou pra Nick é a droga de um pé. Dan Schneider, que na verdade é uma pessoa bem problemática, tem vários podres deles nos bastidores, dá pra fazer um vídeo só sobre esse cara. Então comentem aí se vocês estiverem interessados, eu posso fazer um vídeo só sobre ele. Mas enfim, gostar de pé, dessas paranoias aí, eu acho que é uma das mais comuns. E não tem tanto problema assim na verdade, mas você por isso é uma obra voltada para um público mais novo, colocando todas as suas atrizes e atores também para ficar exibindo seus pés porque você gosta disso de uma maneira adulta, é sim problemático. E em coisas problemáticas, tem desenhos abarrotados disso. Um desses gostos peculiares mais comuns é o self-insertion. Self-insertion é como o próprio nome já diz, colocar você mesmo dentro de alguma obra, algum desenho ou história. Isso é muito comum em sites de fanfics, em fanfics, onde as pessoas se inserem na história, se imaginando como os heróis da história, ou talvez como o par romântico do seu personagem favorito. E não é necessariamente um problema. Eu digo não necessariamente, pois isso pode se tornar um problema, principalmente quando vem de um dos próprios criadores. E é exatamente isso que rolou no reboot das Superpoderosas. No episódio 25 da primeira temporada, nos é apresentado um carinha chamado Jared, que é o interesse romântico da Florzinha, algo que, por si só, não tem nada demais. Se as pessoas não tivessem simplesmente percebido uma estranha semelhança desse personagem com um dos escritores da série. E aí, tudo fica extremamente bizarro, com várias cenas da Florzinha louca e apaixonada por ele, e ele lá todo musculoso seduzindo ela. O cara se colocou como par romântico de uma menininha dentro do desenho. Isso é simplesmente perturbador. E o pior, é que o nome do escritor é Jake, e o nome do personagem Jared. Ambos começam com J. Pode parecer bobo, mas com certeza foi intencional. Oi, então, eu tô vindo aqui no meio da edição desse vídeo para fazer um acréscimo. Um tempo depois que saiu essa polêmica do self-insertion do personagem das Meninas Superpoderosas, algumas pessoas da equipe, bom tempo depois, vieram falar que na verdade isso foi tudo apenas uma grande coincidência e que esse personagem não é baseado no escritor, e na verdade ele nem é o escritor das Meninas Superpoderosas, ele é o dublador. Na verdade ele é o dublador desse personagem, que, ironicamente, ele é estranhamente parecido com o personagem que ele dubla. E o pessoal da equipe falou que o fato de eles parecerem é apenas uma coincidência, e que não é uma auto-inserção dentro da obra. Se é verdade ou não, não sabemos, mas a própria equipe veio a público falar que foi apenas uma coincidência. Então fica aí a critério de vocês. E mais um caso esquisito que eu descobri pesquisando por esse vídeo é em um desenho chamado I Got a Rocket. Particularmente eu nunca tinha ouvido falar desse desenho, mas esse show tem um episódio inteiro em que os personagens fazem cuecão, que é algo bem norte-americano, que é aquele negócio de puxar a cueca de alguém. Existem várias cenas em desenhos. A gente vê geralmente aqueles valentões fazendo isso nos desenhos, e eu descobri uma comunidade inteira de gente que gosta dessa parada. É simplesmente bizarro, é uma espécie de gosto peculiar que eu nunca nem imaginei que existia. Eu achava que era só uma coisa de filmes de bullies norte-americanos, mas não. Existe gente que gosta disso, e eu acabei achando principalmente na DeviantArt. As pessoas fazem vários desenhos de vários personagens recebendo cuecão, e eles gostam muito disso. Tem uma pessoa com várias pastas salvas, só com imagem de personagens assim, é simplesmente insano.
Então tá aí mais um desenho pra lista em que provavelmente que a pessoa que escreveu tinha um gosto meio diferente e gosta de ver pessoas com cueca na cabeça. A lista de coisas assim, desenhos é tanta que dá pra ficar anos aqui e eu não queria terminar esse vídeo. Na verdade, eu não citei no vídeo porque eu esqueci, mas aqueles Elsa Gate que tinha no YouTube, que a própria plataforma baniu por ser problemática, era basicamente isso. À primeira vista eram desenhos infantis, que não tinha nada demais, mas todos eles escondiam algo meio esquisito e macabro, como inúmeros gostos e fetiches estranhos das pessoas por trás. Era sempre algo grotesco acontecendo para atrair a atenção de menores, mas sempre tinha alguma coisa bizarra por trás, tipo, sei lá, a Elsa grávida, o Spider-Man espancado, ou algum personagem fazendo uma cirurgia na boca. Era sempre algo muito bizarro assim, com alguma coisa bem esquisita por trás. E isso tudo faz parte dessa mesma linha de raciocínio de alguém com um gosto muito peculiar e bizarro que por algum motivo resolve colocar todos esses seus gostos e desejos reprimidos dentro de algum programa ou obra infantil. E isso foi um dos casos que aconteceu no YouTube com esse Elsa Gate, que as pessoas chamam de Elsa Gate. E eu na real não sei por que eles fazem isso, mas tá aí, né? Uma grande coisa pra se debater. Que bom que pelo menos no YouTube isso foi proibido, porque essa parada era simplesmente bizarra. Então, diga aí nos comentários alguns momentos meio sus que eu quero ver. É algo meio difícil de falar, porque qualquer coisa que eu disser meio torta pode acabar derrubando o vídeo. E também porque é difícil saber se algo é realmente algum tipo de algum gosto meio peculiar, ou se é apenas alguma piada mesmo, ou algo meio bobo, sem nada de duplo sentido. Então eu coloquei só os exemplos que são realmente mais explicitamente e de maneira escancarada. Mas bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.